Fala! Aqui é o Jorge do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre função na distribuição acumulada. Cara, o que é isso? O que significa função na distribuição acumulada? Calma, vem aí comigo. Nada mais do que nada menos do que, como o nome já diz, acumulada é uma função que vai acumulando os valores das probabilidades. Bom, ficou meio abstrato? Então vem comigo naquele exemplo que eu sei que você respeita. Vamos lá. Lembra daquele exemplo do lançamento de duas moedas consecutivas que eu te dei lá na teoria de variáveis aleatórias discreta? Vou repetir ele aqui, beleza? Então vamos supor o lançamento de uma moeda duas vezes, onde x, a minha variável aleatória x, é o número de caras que saem nesses dois lançamentos. Bom, como a gente viu lá, essas são as probabilidades que a minha variável aleatória pode assumir. Eu sei que a minha variável aleatória pode assumir os valores 0, 1 e 2, certo? E as minhas probabilidades são as seguintes. A probabilidade do meu x valer 0 é de 0,25. A probabilidade do meu x valer 1 é de meio e a probabilidade do meu x valer 2 é 0,25. E bom, a partir aí desses dados que eu tenho, ou seja, os valores que a minha variável aleatória pode assumir e as suas probabilidades, como é que será que eu posso montar um gráfico, de distribuição acumulada? Bom, vamos lá, vem aqui comigo que eu te explico isso aqui rapidinho. Bom, primeiro, a gente teria aí nosso gráfico, que seria exatamente dessa forma. A gente teria um eixo dado pelos valores que a minha variável aleatória pode assumir, ou seja, nesse caso 0, 1, 2 e 3, como você já sabe, e de um outro eixo a gente teria a função do nosso f de x, que nada mais é que a distribuição acumulada. Então pensa aqui comigo, antes da minha variável aleatória valer 0, tem alguma probabilidade? Bom, a gente sabe que não, ou seja, a gente vai arrastar a nossa caneta do menos infinito até o zero e simplesmente fazer esse desenho que está pintado aí de laranja, porque a gente, a partir desse momento, por enquanto, não tem nenhuma probabilidade. Porém, quando chega no zero, qual é a probabilidade do meu x valer zero? Eu sei que é 0,25. Então, a partir desse ponto, eu passei a ter uma probabilidade. Concordem comigo que eu fiz ali uma bolinha laranja? Porque nesse momento, o meu x valendo zero, eu sei que essa probabilidade é de 0,25. E bom, agora eu vou andando com a minha caneta de forma constante, ou seja, de zero até o próximo valor que a minha variável aleatória pode assumir, minha probabilidade não muda. Cheguei no 1. Eu sei agora que quando meu x vale 1, eu tenho uma outra probabilidade. E que probabilidade dessa? É de meio. Ou seja, se antes eu tinha uma probabilidade de 0,25, e agora que eu cheguei no 1, eu tenho uma probabilidade de 0,5, qual é a distribuição acumulada? Bom, basta que eu some essas duas probabilidades, ou seja, eu tinha 0,25 até aqui. Quando eu somo meio, eu vou para 0,75. Ou seja, a probabilidade do meu x valer 1 é de meio, ou seja, a acumulada até agora é 0,75. Tranquilo? E bom, o que eu faço? Bom, eu repito o mesmo procedimento. Até alcançar o próximo valor que a minha variável aleatória pode assumir, eu ando com a minha probabilidade de forma constante. Cheguei no 2. Eu sei que aqui a minha variável aleatória tem uma outra probabilidade, certo? Se até agora eu tinha 0,75 acumulada e a probabilidade do meu x valer 2 é de 0,25, quanto que eu passo até agora? Somo de novo e tenho 1. Ou seja, eu cheguei aqui na maior soma possível que eu posso ter de probabilidade acumulada. Você lembra da nossa teoria inicial de probabilidade? Você sabe que o máximo que eu tenho é 1 ou 100%. Ou seja, daqui para frente, esse 1 continua sendo constante. E aí a gente tem o nosso desenho do nosso gráfico. Então fica uma observação muito importante. O nosso gráfico de distribuição acumulada começa sempre no 0 e termina sempre no 1. Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Uma outra coisa muito importante que você precisa saber é que o gráfico de f, o gráfico da nossa distribuição acumulada, ela terá sempre esse aspecto de escada. E em cada valor de x, ela subirá uma altura referente à probabilidade desse x, ou seja, a probabilidade que está realmente nesse valor. Foi como eu te expliquei na hora de montar esse gráfico, certo? A gente foi partindo do zero, e quando a gente chegou no zero, que era o primeiro valor que a nossa variável aleatória podia ter, eu somei a probabilidade que eu tinha, zero, com o valor da probabilidade nesse ponto, e aí eu subi a escada. Aí eu fui andando com a escada de forma constante até o próximo valor que eu tinha, que era 1. Aqui nesse ponto eu tinha o meu 0,25 mais o meio de probabilidade do 1.
opa, minha escada pulou. E aí eu fui terminando a minha escada. Bem tranquilo essa parte, né, cara? Bom, então fica tranquilo, ainda não acabou e vem comigo. Uma outra coisa que a gente também pode falar é que a probabilidade, né, do meu x em um determinado ponto é exatamente o salto que a minha função f zona de x dá nesse ponto xzinho. E a gente pode representar isso matematicamente, né, esse salto, pela seguinte expressão. A probabilidade do meu x ser igual a um x é dada pela função aí, a nossa f de x nesse ponto, menos a f, ou seja, a função de distribuição acumulada anterior a esse x, que foi mais ou menos o que eu já tinha te explicado anteriormente. Sempre que a gente chega num ponto, a gente dá o salto referente à probabilidade naquele valor. Ou seja, a probabilidade nesse valor de x é justamente esse salto. Vamos entender isso melhor com um exemplo? Vem comigo. Se eu quisesse saber a probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor 2. Bom, vamos usar essa fórmula então anterior. Eu sei que a probabilidade do meu x valer 2 é a f zona no ponto 2 menos a f zona anterior ao ponto 2. E nisso eu calculo o salto e calculo exatamente a probabilidade no meu ponto aí que eu quero, que seria o 2. Bom, eu sei que quando eu estou lá olhando no meu gráfico, qual é a f zona de 2? Bom, a f zona de 2 é toda a probabilidade que eu já tenho acumulada quando eu estou no ponto 2. Eu sei que isso é 1, esse já era o final do nosso gráfico, beleza? E aí eu subtraio disso o 0,75, que é todo o resto que tem na escada antes do 2. Isso dá pra gente 0,25. Muito de boa nessa parte. E bom, para finalizar, eu só preciso definir para você um caso geral, como é que eu uso essa função de distribuibilidade acumulada. Bom, para um caso geral, a nossa f zona de x vai ser dada por f zona de x é igual à probabilidade do meu x ser menor ou igual a um x, e isso é o somatório das probabilidades individuais de cada x, beleza? E você sabe que a nossa, né, só recapitulando, que a nossa função de distribuição acumulada, ela sempre começa no 0 e termina no 1, beleza? E é isso que eu tinha para conversar contigo hoje, cara. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!